Amigo e amiga, a você que acompanha este grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz e bem. Hoje é dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. E o evangelho proposto na nossa liturgia é Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Então você pode tomar aí na tua Bíblia este texto de Lucas, um texto tão conhecido, não é? Mas vamos acompanhando e perceberemos quantos elementos importantes e pertinentes à nossa reflexão, à nossa oração, aparecerão ao longo deste texto. Primeiramente, tudo parte de uma pergunta de um doutor da lei. Pergunta para Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus respondeu com outra pergunta: o que está escrito na lei? Como é que você lê? Já que você é um doutor da lei, como você lê? E o doutor da lei cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e o Levítico capítulo 19, versículo 18, que resume bem trazendo essa ideia de amar Deus e amar ao próximo. Depois disso, o que Jesus poderia dizer senão faze isso e viverás? Mas aí o texto no versículo 29 diz assim que o doutor da lei ainda quis se justificar e pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? Essa pergunta, quem é meu próximo, parece muito pertinente neste contexto, porque no Antigo Testamento o próximo geralmente era visto como o compatriota, o membro do povo de Deus. Aqui no Novo Testamento parece que a coisa era um pouco mais restrita e o próximo poderia ser entendido como o membro do grupo. Por exemplo, aquele que pertencesse ao grupo dos fariseus, ao grupo dos essênios, então esse seria o próximo, um do outro, digamos assim, certo? Então Jesus conta essa história e temos aqui alguns personagens importantes. O sacerdote, o levita, o homem que havia sido espancado e deixado quase morto à beira do caminho e um samaritano. Interessante percebermos o movimento que aparece no interior desta parábola. O sacerdote viu a situação do homem caído à beira do caminho, foi adiante. O levita viu e foi adiante. E o samaritano viu e foi movido de compaixão. Foi movido de compaixão. O verbo grego que aparece aqui é o splanchnizomai, um verbo no passivo e que seria bem traduzido por foi movido de compaixão. Porque na prática o que o evangelista está mostrando? Que o samaritano, vendo aquela situação, ele sentiu as suas entranhas revolvidas e aí foi capaz de agir em relação àquele que estava quase morto. É bom recordarmos que este verbo tão importante em Lucas, ele aparece dentro de um contexto bem interessante. Primeiro, há um momento de crise, de quase morte. Em seguida, aparece o verbo ver. Depois, o splanchnizomai, ser movido de compaixão. E por fim, aquela situação primeira de quase morte é superada. Em outros momentos no Evangelho de Lucas, esse verbo aparece, o verbo splanchnizomai aparece dentro deste grande contexto. Oportuno isso por quê? Porque Jesus acaba levantando um questionamento a respeito de quem é o sujeito dessa ação compassiva, e não quem é o objeto ou o alvo dessa ação compassiva. E também porque ele mostra a necessidade de serem quebradas estas barreiras que criam como que castas, dividindo mais, separando mais, fazendo com que o outro seja visto como um inimigo e não como um irmão. E um outro elemento. O samaritano, que aos olhos do doutor da lei era um pagão, um herege, foi ele capaz de agir compassivamente em relação àquele que estava quase morto. E aí aparecem os detalhes no texto. Ele parou a sua viagem, pôs o homem na sua montaria, levou, pagou do seu próprio bolso, pediu que cuidasse daquele homem. Ou seja, o texto aponta para a necessidade de os discípulos e discípulas de Jesus também agirem deste modo, superando os grupos, superando as cores, superando divisões. Nesse sentido, o texto parece dizer muito para nós hoje, principalmente num contexto em que vivemos com tantas divisões e turbulências, não é? Parece oportuna a reflexão possibilitada pelo Evangelho de hoje. Ressalta-se ainda que esse texto foi lido lá nos primeiros séculos da Igreja, entendendo este samaritano como o próprio Jesus Cristo. Porque quem é que tomou a humanidade no seu próprio colo, cuidou das suas feridas? Pois é, Jesus.
E que considerações podemos tirar para o nosso dia à luz deste trecho do Evangelho de Lucas? A importância de sentirmos também as nossas entranhas revolvidas em direção a quem sofre. Não é à toa que na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17, o autor diz assim: como podemos dizer que permanecemos no amor de Deus se, vendo a necessidade do outro, permanecemos com as entranhas fechadas? Ele está falando dessa dimensão do splanchnizomai, daquele amor entranhável que vem lá de dentro do ser humano, que naturalmente seria coisa própria de uma mãe em relação ao filho, de um pai em relação ao filho, de um irmão em relação ao irmão, mas que a comunidade cristã é chamada a agir deste modo, a partir do amor entranhável, como o próprio Deus agiu em relação à humanidade. O texto também apresenta um questionamento importante a respeito da nossa visão. Quantas vezes nós corremos o risco de dar uma olhadinha e passar adiante? Na Sagrada Escritura sempre percebemos o olhar de Deus que é providente. Deus olha já agindo. Parece um importante chamado para nós, discípulos e discípulas, hoje. E além disso, pararmos a nossa viagem para agirmos compassivamente em relação de um irmão ou irmã que também precisa. São todos elementos que nos ajudam a perceber a necessidade de estarmos mais próximos de Deus e mais próximos também dos nossos irmãos e irmãs. Coisa que São Francisco soube fazer muito bem. Entendemos sempre São Francisco como padroeiro dos animais. São Francisco gostava dos animais, mas essa é só uma parte da história. Porque, antes de tudo, São Francisco percebeu que todos nós saímos de uma mesma mão criadora, a mão de Deus. E, portanto, somos todos irmãos. Então, assim como o ser humano é chamado a louvar o Senhor, o sol, a lua, as estrelas, que são nossos irmãos, como diz São Francisco no Cântico das Criaturas, também são chamados a louvá-lo, porque somos todos irmãos, saímos de uma mesma fonte criadora, de uma mesma mão criadora. Caro irmão, cara irmã, que o exemplo e a vida de São Francisco de Assis nos inspire neste nosso dia a sermos um pouco mais proativos neste mundo, não por uma causa social, mas pela fé que abraçamos. E que o Evangelho de hoje nos ajude também a sairmos de nós mesmos e termos um pouco mais as nossas entranhas revolvidas em direção a todos aqueles que precisam. Paz e bem.